Boa tarde, queridos amigos, irmãos do Centro Espírita Irmão Miguel. Eu sou José Couto, originalmente do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Estamos temporariamente aqui na Bahia, lotado na cidade de Catu, e vamos trazer para vocês essa tarde as reflexões em torno da mensagem Ansiedade, de Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Inicialmente, nós faremos a leitura da mensagem, em seguida faremos a prece de início, depois nós teceremos os comentários em torno da mensagem. Que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, possam, pois, nos ajudar, tornando compreensíveis as nossas palavras. Que durante a nossa conversa, pois, possamos receber do alto os bálsamos, as bênçãos, os fluidos salutares que venham nos ajudar, curar as nossas chagas, quer do corpo físico, mas especialmente as do corpo espiritual. Que Jesus, pois, possa estar com todos nós nessa tarde, inspirando-nos e ajudando-nos. Diz-nos Emmanuel, no livro Pão Nosso, exatamente a mensagem Ansiedades, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente, as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa, impositivo da lei, a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se na união com os planos superiores, insistir por sintonizar com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede a ação de cair. Emmanuel, o Consolador, no livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier. Recolhamos em pão nesse momento, elevemos nosso pensamento ao alto para fazermos a nossa prece de início. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, nesse instante, Senhor, aqui nos reunimos em Teu nome, com a certeza de que entre nós estás. Permite-nos, pois, Senhor, primeiramente agradecer por esta oportunidade, agradecer por mais este dia, agradecer, enfim, Senhor, por tantos benefícios recebidos. E agradecidos pedir-vos a proteção, amparo, a assistência dos teus mensageiros, para que possam ter conosco nessa noite, ajudando-nos na compreensão da mensagem que será exposta. Possa, pois, essa mensagem penetrar nos corações, as consciências, e como sementes fecundas, venham a frutificar no amanhã. E assim, através dos nossos atos, através das nossas obras, possamos testemunhar de Ti. Abençoe, Jesus, pois, a todos esses espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos receber as Tuas inspirações, as Tuas bênçãos, nesta tarde e sempre. Que assim seja.
Ansiedade é bem um problema dos dias atuais. O homem moderno, devemos reconhecer, anda muito ansioso. São dias difíceis, realmente, o que passa todo o nosso planeta, com toda essa movimentação, com toda essa problemática da pandemia, que afetou a todos que estamos nesse mundo de provas e expiações nesse exato momento. Mas não nos preocupemos não, porque nós sabíamos, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, já sabíamos que teríamos que passar por isso. Então, a ansiedade denota exatamente a falta de fé, a falta de conhecimento, a falta daquilo que nos poderá propiciar o caminho correto. Seria então de perguntarmos: o que é o homem? Quem é o homem? De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? Mas esse capitalismo selvagem que nos assolou, especificamente o lado ocidental do nosso planeta, nos leva a uma correria enrefreada, uma correria louca em busca sempre do ter, esquecendo-nos de ser. E nessa busca do ter, trabalhamos de manhã, de tarde, de noite para acumular bens, para ter isso, aquilo, outro, sempre pensando nas coisas do aqui, do agora, as coisas materiais. E essa correria tem nos impulsionado exatamente no esquecimento deste ser imortal, que somos todos nós, espíritos eternos. E quando esquecemos de cultuar os valores que alimentam, que ajudam, que fazem com que esse espírito cresça, as ansiedades estão aí batendo na nossa porta. E nesse período de pandemia, então, vimos as doenças psicossomáticas se multiplicarem, as agressões, as divergências, as agressões no sentido da intolerância, o ódio nas redes sociais, é uma coisa impressionante. E Jesus espera que nós não entremos nesse mistério, que nós não façamos parte dessa turma da Maria que vai com as outras. Nós devemos mostrar-lhe que somos os seus discípulos e estamos aqui exatamente para vivenciar a sua mensagem. É a hora de mostrarmos que somos exatamente o diferencial nesse mistério. Mas Deus, a inteligência suprema, como colocou Allan Kardec no Livro dos Espíritos, seguindo a orientação dos benfeitores espirituais, ele que cuida da gente desde o momento em que fomos criados. A humanidade recebe periodicamente do alto espíritos nobres que descem à face da terra para nos ajudar na caminhada. Muitos e muitos de espíritos que aqui estiveram conosco, mas tivemos exatamente em 3 momentos específicos espíritos nobres que vieram para nos ajudar nessa caminhada. Vamos lembrar exatamente o primeiro momento, a primeira lição, aquele que foi responsável por nos deslumbrar exatamente esse conhecimento novo daquele Deus único que foi o legislador hebreu Moisés. 4.600 anos atrás, quando coube a ele a responsabilidade de guiar o povo hebreu que se encontrava no Egito, né? Eram servos no Egito. E, conforme a promessa do Deus a Abraão, que os levaria a uma terra nova, a uma Canaã, coube então a Moisés a responsabilidade de levar esse povo, de tirar esse povo do Egito até essa nova Canaã. Moisés, conhecendo aquele povo, aquela raça, um povo ainda rude, um povo ignorante, um povo ainda muito apegado ainda aos bens materiais, ele precisou de usar energia, ele foi muito duro exatamente em muitas colocações para poder conter o ímpeto daquele povo. E ele teve dificuldades, sim. A gente vai ver que na saída, com pouco tempo, eles já estavam, enquanto Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, eles já estavam se reunindo e fazendo um bezerro de ouro para adorar. Mas coube exatamente ao povo judeu, a diferença dele entre outros tantos é que eles já tinham a ideia do Deus único, sabia que Deus era um.
E Moisés vai então ao monte, recebe as tábuas da lei, os mandamentos que foi diretamente vindo de Deus para ajudar aquele povo. Moisés, sabendo que aquele povo era de uma dificuldade tamanha, ele vai promover o rigor da lei naqueles que estavam com ele. Muita dificuldade em fazer cumprir. Quando ele vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus, os outros mandamentos são todos não. Não roubar, não matar, não, porque o povo era realmente complexo. E ele sabia que aquela geração, a ideia dele, a travessia, né, da saída do Egito até a Canaã, demorou 40 anos. Mas ele fez isso de propósito, ele ficou dando voltas ali pelo deserto, porque a ideia era que aquela geração pervertida pelas práticas que aprenderam lá no Egito, a consulta aos mortos, as práticas de saber o que é que ia acontecer, consultar os espíritos para tudo, ele queria que aquela turma realmente ficasse pelo caminho e uma nova geração chegasse à nova Canaã. Então, as leis de Moisés eram realmente leis duras. Era perdoar 7 vezes. Já foi um avanço, né? Quando ele coloca que perdoar devia ser feito até 7 vezes, porque antes não tinha perdão. Errou, cometia, imediatamente você podia executar a sua vingança sem dar satisfação a ninguém, estava certo. Se uma pessoa ferisse alguém da sua família, você podia ir lá, matava a família dele todinha sem nenhuma questão. Moisés já evoluiu, disse, não, quando alguém lhe ferir, você vai botar o nome dele na parede, passa um traço. Quando ele ferir a segunda vez, na 7ª vez, aí você pode... Ou seja, já foi um avanço grande, né? A lei que foi implementada lá, a mulher adúltera não tinha perdão. Mulher, para começar, não tinha direito a nada. A mulher não, era insignificante. Então, a mulher adulterar era um crime sem perdão. Ela era, se fosse flagrada pelo marido ou pelo pai ou por alguém que soubesse, pegava ela pela mão, levava para a praça pública, fazia a acusação e lá ela seria apedrejada até a morte. Era a coisa normal, natural daquela lei, daquele povo. Exatamente um povo para ver se continha tudo aquilo de difícil que eles tinham. Moisés, nesse tempo, nessa caminhada, Moisés elege uma pitonisa, uma moça que uma médium, né? Hoje a gente pode interpretar a palavra como a pitonisa que recebia os espíritos. E ele fazia à noite na tenda, ela ficava lá para ajudá-lo, recebendo as orientações dos espíritos para passar a orientação para o seu povo. Mas as consultas que faziam a pitonisa só eram perguntas de coisas materiais. Queria saber, a moça ia casar, ia perguntar à pitonisa se o casamento dava certo, o outro ia fazer um negócio, queria saber se o negócio ia ser de sucesso, o outro ia fazer uma contenda, e aí Moisés proibiu. Está lá no Deuteronômio. Ele proibiu exatamente a conversa com os mortos, porque não estava surtindo o efeito que ele esperava. Aquilo que ele queria que fosse um meio de educação, um meio de instrução para o povo, se tornou um vão comércio de perguntas fúteis, banais. Está lá, proibido. Mas a divindade, o nosso Pai bom e misericordioso, sempre está a velar por nós e manda periodicamente, né? Chega o povo lá, hebreu ao Canaã Nova, são vários os profetas que vêm nesse meio tempo, sempre anunciando um novo profeta, um novo Cristo, um novo Salvador para aquele povo, que passaram foram escravos, cativos em várias situações, e eis que, quando todos esperavam, chega aquele que seria a segunda mensagem, o segundo mensageiro, aquele que viria do mundo espiritual exatamente trazer-nos a mensagem que Moisés trouxe, trazendo-nos a ideia de Deus único, o Deus de Moisés, um Deus punitivo, um Deus vingador, viria Jesus agora, no segundo momento, trazendo uma lição nova daquele povo que tinha, de alguma forma, tinha evoluído, aquele povo que, de alguma forma, tinha conseguido aprender algo. Jesus vinha agora, ele, que é o governador espiritual da terra, em pessoa, vivenciar a sua mensagem. Ele não mandou isso, não, vamos fazer, eu vou diretamente
ter com a humanidade para passar, para vivenciar a mensagem. E eis que Jesus chega já nos trazendo a primeira grande lição de humildade. Quando ele vai nascer numa manjedoura, num local humilde, né? Ele, que é o governador espiritual da terra, podia ter nascido em qualquer palácio, em qualquer lugar de grande repercussão, mas ele vem já nos trazer a primeira lição, numa manjedoura. Humberto de Campos vai nos dizer na Boa Nova que a terra como que se preparou, como uma noiva se prepara para suas núpcias. Toda a psicosfera Roma, a própria Roma, a belicosa Roma que vivia de guerras, estava num momento de paz. O Caio Júlio César, o César da época, ele estava muito mais preocupado com as construções, com as estradas, com as reformas. E assim estávamos preparados para receber aquele nosso governador espiritual. Jesus chega, passa a sua infância normal, como qualquer criança judaica, ajuda o seu pai na carpintaria, como todos os judeus, é costume, uma norma deles. Os filhos aprendem a profissão do pai. E Jesus ajudou o seu pai José na carpintaria até os seus 30 anos aproximadamente, que era o costume do judeu. Todos os profetas, todos aqueles que assumiam o compromisso de trabalhar, de divulgar as mensagens espirituais, as mensagens superiores, eles só começavam realmente a sua vida missionária depois dos 30 anos. Só começavam depois que deixavam todas as irmãs encaminhadas. Era a norma de lá e Jesus não fez diferente. Só depois dos 30 anos é que nós vamos ver ele chegando ali às margens do lago, em Cafarnaum, e começando a fazer a seleção, o convite para aqueles que seriam seus discípulos, aqueles mais perto, mais próximos, que estariam mais a miúde com ele. Então ele vai chamar Pedro e André, Filipe, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que eram de Betsaida, né? Levi, que era cobrador de impostos, e hoje a gente conhece ele como Mateus. Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e de sua esposa, Cleófas, eram nazarenos. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta. Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã, na Galileia. Simão, o Zelote, deixara a sua terra Canaã para dedicar-se à pescaria. Judas nasceu em Iscariotes e consagrara-se ao comércio em Cafarnaum. Ele era de uma família de comerciantes lá em Iscariotes e também continuou a ser comerciante aqui em Cafarnaum, que é o lago, como ele chama, o Mar da Galileia, era um lago, na realidade, muito grande. Devido à sua extensão, haviam várias cidades, né, pequenas cidades em torno desse lago. E Jesus vai fazer exatamente o convite àqueles homens para que estivessem com ele, porque ele estava vindo da ordem de Deus, do Pai, como ele falou, para implantar nos corações dos homens o reino dos céus. Isso era uma coisa que encantava, que impressionava todos aqueles homens que iam deixando as suas vidas comuns para serem seguidores do Cristo. E Jesus vai começando a passar a sua mensagem. Ele não escreveu nada. Tudo que nós temos de Jesus, nós sabemos por escrita, por determinação de outros. Ele próprio não escreveu nada. Jesus só exemplificou, só ensinou. E aí, naquela manhã, ele chama Tiago, Pedro, os pescadores ali às margens. Naquela tarde, ele vai até a coletoria convidar Levi, que, como eu disse, a gente conhece como Mateus, e naquela tarde, lá em Cafarnaum, ali na praça, ele ia fazer a sua primeira pregação. Quando ele fala que estava vindo para implantar esse reino nos corações dos homens e tal, estava lá a Salomé, né, a mulher de Zebedeu, escuta a pregação de Jesus e à noite ela vai até a casa de Simão Pedro, porque Jesus estava lá hospedado, falar com ele para que ele colocasse os seus dois filhos junto com ele, Tiago e João.
Ela queria que Jesus colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, sabendo, conhecendo a intimidade humana, ele vai dizer para ela que aceitá-lo no seu grupo estava muito bem dentro dos planos. Mas quanto a estar à sua direita, à sua esquerda, não dependia dele, Jesus, porque ele sabia que o cálice que ele ia beber, talvez nem todos estivessem dispostos a tal. E assim ele foi formando aquele colegiado e foi começando a ensinar. E aí Pedro, que era sempre o mais próximo de Jesus, Pedro era um meninão, aquele que ele não tinha vergonha de perguntar. Quando ele tinha uma coisa incomodando, ele perguntava. E aí ele vai perguntar, mestre, e aí, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? A lei diz que é 7 vezes. E aí Jesus vai dizer, Pedro, eu te digo, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Veja vocês que a palavra vezes está 2 vezes. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, 70 a 7ª potência. Ou seja, é para perdoar indefinidamente. Porque quem perdoa se liberta do agressor. Quem perdoa é que fica com a paz da consciência. O agressor, aquele que se equivocou, continua em débito com a lei, mas aquele que perdoa se desvincula dele. E aí, numa outra ocasião, eles estão na praça e trazem para Jesus exatamente uma mulher que fora surpreendida em adultério. E aí jogam exatamente para saber de que acusá-lo, né? Saber o que com ele ia se portar com aquela situação, aquela mulher fora surpreendido em adultério, o que é que ele ia dizer? Se ele ia somente dizer que aplicasse a lei ou se teria uma outra mensagem. E aí, uma multidão sequiosa de sangue, de violência, ele vai dizer assim para a multidão, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E conta a Amélia Rodrigues que ele se baixa e vai escrevendo no chão, ali. E assim, ele vai escrevendo, a Amélia diz assim, ele escreve hipócritas. E aí aqueles camaradas vão esticando a cabeça assim para ver o que é que ele estava escrevendo, quando vão, ixi, hipócrita, ixi, será que isso é comigo e tal? Aí ele vai colocando as imperfeições humanas, uma a uma, escrevendo no chão. E cada um vai se identificando e foi indo fora. O evangelista vai escrever assim, e se retiraram um a um, a começar pelos mais velhos. Essa dica dos mais velhos é que, com certeza, eram aqueles que estavam realmente mais endividados, mais encalacrados no processo, e vão se afastando. Passado o tempo, ele olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Ele diz assim, eu tampouco te condeno. Agora vá e não tornes a pecar. Esse era o antídoto que ele dava para todos. Jesus não acolhia o pecado, né? Vamos usar a palavra bem forte aqui, pecado, o erro, mas ele acolhia o pecador, o equivocado, para que resgatar. Para o doente, ele vinha para salvar. Então, ele dava sempre o remédiozinho. Agora, pronto, resolvi sua situação agora vá e não tornes a pecar, senão a coisa volta pior. Que isso é o que acontece nos dias de hoje, nos nossos centros espíritas, a gente recebe várias e várias pessoas que nos chegam com os mais diversos tipos de problema, e quando chegam até a gente, que a gente faz o tratamento, que a gente propõe exatamente a aplicação do passe, a água magnetizada, e ajuda realmente as pessoas, e depois eles voltam a cometer os mesmos equívocos. E aí, eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. O companheiro é alcoólatra, né? A família vai, um esforço, leva lá no centro, a gente conversa com o camarada, aplica o passe e tal, e o camarada vai se equilibrando. Mas quando ele sai do centro, ele voltando para casa, ele passa ali na esquina e vê um barzinho lá com a palavra lá, né? Chopp, solando e tal. Ele diz, rapaz, eu vou tomar só um aqui, é só uma, não tem problema não. Aí vai, pô, enche a cara de novo. Quando ele chega em casa, o pessoal diz assim, aquele centro é fraco. Não tem centro fraco, não tem centro forte. É o autodomínio, é o autoconhecimento, é a reforma íntima. É exatamente para a gente se conhecer, saber quem somos e para onde vamos, para a gente aprender e conter essas más inclinações. Enquanto isso, ninguém vai salvar ninguém.
Só quem pode lhe ajudar é você mesmo. É você quem pode mudar a sequência da sua vida, fazer essa introspecção, fazer essa viagem íntima que nós estamos nesse momento. Quero parabenizar todos que estamos aqui. Poderíamos estar nos barzinhos, nas praias, nas brincadeiras, mas estamos aqui buscando essa luz, buscando esse conhecimento, esse tesouro que é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer sobre essas nuances, mostrando que Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre a nos amparar, a nos ajudar e a permitir que recomecemos tantas vezes quantas sejam necessárias até que a gente consiga o diploma, até que a gente chegue como espíritos puros, como espíritos sublimes. Mas a caminhada é longa e ninguém pensa que isso vai acontecer do dia para a noite, mas a oportunidade de termos entrado em contato com a doutrina espírita para chegarmos nesse entendimento é uma maravilha. E assim Jesus foi vivenciando, foi fazendo aquilo, a sua mensagem chegar para todos. Quando Nicodemos vai procurá-lo na noite, querendo saber exatamente como é que podia se chegar ao reino dos céus, como é que faria, e aí Jesus vai descer claro, taxativo, falando sobre a necessidade do homem nascer de novo. Não há outra forma. Nós teremos que voltar ao educandário terrestre tantas vezes quantas necessárias para que a gente se aperfeiçoe. Uma encarnação só não é suficiente. Nós temos muita coisa para aprender, nós temos muitas imperfeições para nos deixarmos de lado e substituir por virtudes novas. Então, Nicodemo vai questionar: ei, pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Ou seja, um homem já velho voltar ao ventre não tem outra dor, porque tem outros irmãos de outras igrejas, né, que diz que é batismo, que é isso, aquilo outro. Meu amigo, ele está falando em voltar ao ventre. Voltar ao ventre é nascer. Não tinha, se aquilo fosse aquilo, Jesus teria combatido na hora. Jesus tinha corrigido. E Jesus fica admirado quando diz assim: mas você é um doutor da lei. Ou seja, porque a lei dos judeus, eles eram reencarnacionistas, eles tinham essa noção da reencarnação. Sabia que acontecia. E aí você, um doutor da lei, ainda está fazendo uma pergunta dessa? É a reencarnação, a misericórdia divina, a bênção pela qual todos nós retornaremos ao palco terreno. Vamos reeducar, vamos refazer aquilo que equivocadamente cometemos. Serão tantas oportunidades, e aí recebemos exatamente no nosso ciclo, no nosso lar, no nosso convívio, aqueles com os quais nós precisamos reatar, nós precisamos reparar. Imagine se você tem uma dívida com um companheiro, você reencarna aqui, ele reencarna no Japão. Como é que a gente vai se ver? Não, tem que reencarnar ali junto. E principalmente entre homens, por exemplo, o maior amor entre homens é um pai e filho. Então, essas famílias que nós vemos as dissensões, os desentendimentos entre pai e filho, entre pai e filha, são espíritos que nós nos comprometemos em receber para amar. O objetivo é amar. Nós estamos aqui para desfazer qualquer tipo de entendimento. E assim, Jesus foi polidamente, categoricamente, passando a esponja em tudo aquilo que Moisés dissera, de uma forma, um Deus rude, um Deus vingativo, um Deus punidor. Jesus vai nos trazendo um Deus Pai, um Deus amor, um Deus misericordioso e bom. Então, foram duas grandes lições que Jesus vai deixar para a gente nessa sua vinda, duas grandes lições, que se a gente internalizar essas duas lições, para essa encarnação a gente já tem trabalho suficiente. A primeira foi exatamente a nova visão de Deus, desse Deus bom, desse Deus Pai, justo e misericordioso. Quando eu digo Pai, eu estou dizendo que todos vocês são meus irmãos. Se eu digo que Deus é meu Pai, todos são meus irmãos. Então, se todos são meus irmãos, qual é o sentimento que eu tenho que ter para com os irmãos? Exatamente essa é a reflexão, a grande mensagem. Se a gente internalizar isso, a partir de agora nós vamos começar a olhar para o nosso próximo, olhar para aquele companheiro de caminhada, é nosso irmão. E independente da sua posição, independente dos seus pensamentos políticos, em pensamento de suas condutas. Jesus ia passando na rua, lá na cidade de Cafarnaum, estava Zaqueu,
em cima de uma árvore porque queria ver Jesus. Zaqueu era um corrupto, Zaqueu era um desses camaradas que cobrava, extorquia o povo, cobrava impostos. Desculpa. Jesus disse, Zaqueu, desce daí que hoje eu quero ir jantar lá na sua casa, eu quero sair, eu vou lá. Zaqueu ficou louco, correu para casa, chegou, arrumou, fez tudo. Quando Jesus chegou, disse, mestre, olha, eu quero dizer a você o seguinte, que aqueles que eu roubei, aqueles que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou reparar tudo que eu fiz de equivocado. Jesus diz hoje, a salvação, né? Hoje a graça entrou nessa casa, porque ele pegou exatamente um doente, entre aspas, e recuperou. Então, se Jesus chegasse nesses dias de hoje, a gente está pensando que Jesus ia para os centros espíritas, ia para as igrejas, ele vai exatamente buscar aqueles que são os equivocados, que isso é a nossa lição, é essa mensagem que ele quer deixar para a gente. A gente fica criticando, a gente fica julgando, fica acusando, isso e aquilo outro, mas aquele que se equivocou, o equívoco não, se vai cometer equívoco, nós somos contra. Mas o que foi o equivocado, vamos resgatá-lo, vamos fazer com que ele se reencontre. E assim ele fez com Zaqueu e foi vivenciando e passando, ou seja, tudo aquilo que Moisés disse, ele foi fazendo ao contrário e dando uma mensagem diferente. Ao ponto de, conforme na Mateus, lá no capítulo 17, Jesus vai ao Tabor, um monte, né, acompanhado dos seus discípulos mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com ele. Lá no Tabor, Jesus se transfigura, fica resplandecente, fica luminoso. E aparecem os espíritos de Moisés e Elias. E Jesus conversa com eles, ante os apóstolos, ante os discípulos estupefatos. Quando terminou aquela conversa, Pedro era um menino, ele disse assim, mestre, você acha que a gente devia construir aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias? Jesus vai dizer, olha, Pedro, é o seguinte, pelo contrário, não diga a ninguém que vocês viram aqui não, porque o povão lá embaixo ainda não está preparado para isso, ainda não se capacitaram para entender esse intercâmbio. E assim, eles vão descendo o Tabor ali, e nessa conversa mesmo do Tabor tem outra passagem importante, que reafirma a reencarnação. Pedro diz assim, mestre, os profetas diziam que viria o Salvador, que você viria. Agora, ele dizia que antes de você vir, Elias vinha de novo. E você chegou aqui dizendo que é o filho o enviado, que é o filho de Deus, etc., mas a gente não viu Elias. Jesus disse, na realidade, Elias já veio. Vocês não o reconheceram. Aí Mateus diz assim, ponto. E eles compreenderam que ele falava de João Batista. Tá lá, pode ir lá no seu evangelho e ler lá, Mateus 17, e eles entenderam que ele falava de João Batista. Ou seja, Jesus diz textualmente que João Batista era a reencarnação de Elias. Está lá. Então, Jesus vai, até a comunicação com os espíritos que Moisés houvera proibido, ele vem restabelecer, ele vem restaurar. E vem deixar, ele sabia que, ora, Jesus só pregou o amor, só fez o bem, só ajudou as pessoas e incomodou. E a causa imediata da prisão, da crucificação de Jesus, foi quando ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, que ele viu aquele comércio, aquela balbúrdia, ele se revoltou. No momento do evangelho que a gente vê Jesus irado e irritado. Ele se revolta. A casa do meu pai é uma casa de oração, é aqui que vocês precisam se elevar, se vincular a ele. Aí ele derruba as bancas, faz tudo. E aí, quando ele faz isso, ele incomoda exatamente aos sacerdotes, né? Que eram os responsáveis de receber aqueles fiéis que lá chegavam para se confessar. O camarada se confessava, ele dizia assim, agora você, para redimir da sua falha, você vai ali naquela banquinha ali, que era a banca dele, e compre, né, uma ovelha, compre não sei o quê, e vá sacrificar. Ou seja, era um comércio enorme lá dentro, que ainda hoje a gente vê isso aí, muita gente fazendo trocas, né? Pedindo coisas a Deus e fazendo promessas de dar coisas materiais a Deus. Então, o Jesus se revoltou. E aí foi exatamente aquilo ali que causou a sua morte. Quando os sacerdotes viram que ele estava
desestimulando exatamente essas oferendas, essas práticas, eles vão fazer com que ele seja eliminado. E Jesus, sabendo disso, ele vai preparar os seus discípulos. Ele vai dizer: olha, se vós me amais, guardais os meus ensinamentos. Eu já vou voltar, mas o meu Pai vai estar sempre com vocês, vai mandar outro Consolador que estará sempre convosco. Aí os discípulos entraram em parafuso. Ora, mas esse homem disse que veio implantar um reinado aqui. E ainda não, nós não vimos aqui exército, não vimos cavalaria, não vimos nada. Ele já está dizendo que vai embora. Mas vejam vocês que para a gente, hoje, nos dias de hoje, é muito fácil a gente ter essa análise, essa interpretação. Mas para os discípulos era muito difícil mesmo. Ora, Jesus começou a dizer que já estava indo embora, eles ficaram realmente desapontados. Mas era o que estava previsto para acontecer. Jesus vai ser, então, crucificado. E aí a segunda grande lição, que nós dissemos que ele deixou duas grandes lições. A primeira foi o novo conceito de Deus, a nova visão de Deus, e a segunda grande lição foi após a crucificação, quando ele vem mostrar a imortalidade. Ele próprio volta para nos dizer que o espírito é imortal, porque até então ninguém tinha ideia de mundo espiritual, de espírito não. Eles achavam que tudo era ali, agora, né? Vou dar um exemplo. O quarto mandamento diz assim: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então eles achavam que honrando pai e mãe, eles iam viver longamente. Ninguém tinha, vou honrar pai e mãe, porque lá eu vou chegar no mundo espiritual. Então não tinha-se a menor ideia. Aí Jesus chega e fica falando: o meu reino não é deste mundo, na casa do meu pai há muitas moradas, e aí ficava, como eu disse, a cabecinha dos discípulos ficava a mil. E ele vai nos dar, quando ele próprio, após a crucificação, após a morte do corpo físico, ele ressurge em espírito para Maria de Madalena. Ora, um adendo aqui para a gente entender. A mulher, vocês sabem que a mulher a mulher não guarda segredo. Isso aqui é uma conversa que eu vou dizer para vocês, só para vocês, não diga a ninguém não. Mas a mulher viu a coisa, saiu, já foi botando a boca no trombone. Porque se fosse um homem, não é, com todo respeito, eu adoro as mulheres, quero parabenizar a todos esse mês, cuidado aí, é o Outubro Rosa, a gente tem que se cuidar, tem que se tocar, né? E aí, ora, se fosse um homem, ele ia contar ninguém, que ele ia dizer que ele era doido. Eles ficarem calados. Então Jesus aparece logo para a mulher que está garantida a divulgação. E aí não deu outra. Maria foi lá, contou, ninguém acreditou. Até que depois, lá na casa de Simão Pedro, com todas as portas fechadas, ele aparece para todo mundo. Naquele dia que ele aparece, o Tomé não estava lá. Tomé estava em outra atividade. Quando chega aqui, contam, ainda não acredita também. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar lá na chaga dele. Mas estava a segunda grande mensagem. Ora, se Deus é o meu Pai e eu sou um espírito imortal, então, na realidade, eu sou espírito. Eu tenho que cultuar os valores do espírito. Eu tenho que fazer as coisas que promovam, ajudem ao espírito. Mas a gente diz que é cristão. Todo mundo aqui diz que é cristão. O católico diz que é cristão, o evangélico diz que é cristão, nós espíritas somos cristãos, mas a vida nossa é toda voltada para a matéria, para o ter, para fazer as coisas aqui. Nós somos espíritos. É isso. Nós devemos fazer, né? Acumular os nossos tesouros onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. E a gente faz exatamente o contrário. Fica querendo acumular os bens aqui. E aí, Jesus ressurge, a notícia é divulgada, ele passa ainda 40 dias entre os seus, ali, pregando, ajudando, conversando com um e com o outro, e volta definitivamente ao mundo espiritual. Mas como ele tinha dito lá, está lá em João, eu vos enviarei o outro Consolador, ou seja, Deus em sua infinita bondade, para que a gente não fique ansioso na medida que nós formos aprendendo, que a gente for construindo o nosso projeto de evolução, ele vai nos aumentando a lição, né? Você, quem chegou na cartilha da ABC, aprendeu as letras. Depois que você começou a juntar as letras e fazer as sílabas, você já foi para um outro livro para aprender a construir as palavras. E assim é a evolução do espírito, gradativamente. O espírito, a humanidade continuou, os acontecimentos, Jesus
durante os primeiros 300 anos da nossa era, o cristianismo foi perseguido, a Roma perseguiu bastante, até que um dia um conquistador romano, Constantino, teve um sonho de que se ele pintasse uma cruz no seu estandarte, ele venceria as batalhas. E aquele perseguidor, aquele que exterminava os cristãos, disse que a partir de agora o cristianismo era a religião do Estado, ou seja, distorceu completamente a mensagem de Jesus a partir da criação. A gente tem que citar historicamente com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana, que se arvorou de defensora do Cristo, do cristianismo, que seria a representante do cristão, mas alguns equívocos lamentáveis, e a história está aí para relatar, ela cometeu destoando exatamente daquilo que seria o cristianismo nascente. Então, nós vamos ver tudo aquilo, as festas pagãs que foram incrementadas dentro da igreja, a adoração das imagens, tudo aquilo que eram festas pagãs passou a fazer parte da então Igreja Católica Apostólica Romana, que se tornou a religião do Estado, né, a religião oficial, a Igreja Católica, sempre de parceria com o poder. Ela esteve sempre aliada ao poder, sempre caminhando juntos. E isso fez um atraso muito grande na evolução da humanidade. A Idade Média, né, é considerado o período negro da nossa história, porque nós não conseguimos evoluir como deveríamos. Então, nós já estamos caminhando já para o encerramento do nosso tempo, mas a gente passou, a humanidade foi evoluindo gradativamente, com muita dificuldade, mas chegou um momento em que nós tínhamos, o Consolador tinha que se estabelecer. O Consolador tinha que chegar, porque era a promessa do Cristo. E ele viria exatamente na Cidade Luz, lá em Paris, para nascer em 1857. A doutrina dos Espíritos surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos através de Allan Kardec. Uma nova mensagem, uma nova lição. Se a primeira mensagem foi Moisés, personalizada em Moisés, a segunda personalizada em Jesus, a terceira, ela foi universal. Os espíritos se comunicaram por toda parte e coube a Allan Kardec apenas a tarefa, o trabalho de codificar, de organizar essas comunicações. Chega, então, esse momento em que a ciência evoluiu, o positivismo, o iluminismo lá na Europa, os grandes pensadores, os homens não suportavam mais a ideia o império da igreja, né? Chegou ao ponto de o Deus que a igreja pregava, ninguém mais acreditava naquilo, porque realmente aquele Deus punidor, vingativo, o que a Inquisição fez com as pessoas, levou ao descrédito completamente, chegando ao ponto de, lá em Paris, em 1804, no ano que Kardec iria reencarnar, um cortejo, um festejo lá com uma meretriz seminua em cima de um carro alegórico representando a razão, e a partir de então, quem governava a França era a razão. Deus tinha perdido o poder lá. E é por isso que Allan Kardec vai colocar exatamente em O Livro dos Espíritos a primeira questão, que é Deus. E vejam vocês que ele não direcionou, não personalizou quem é Deus. Ele perguntou o quê? E aí os espíritos vão dizer que Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. Nós precisamos ter muita tranquilidade de saber interpretar isso. Nós estamos na perninha do ar do ABC do conhecimento, para que a gente não fique ansioso. Mas como... num estudo que estávamos fazendo, a companhia disse, mas eu não acredito em Deus também não compreendo Deus. Como não? Nós estamos buscando entender. Kardec vai dizer lá, na escala espírita, exatamente a nossa categoria. Os espíritos imperfeitos têm uma vaga intuição de Deus. Ora, meus irmãos, se eu disser a você que Deus está em todo lugar, então ele não pode ser uma pessoa. Deus está em todo lugar? Tá. Eu vou só dar um exemplo aqui. Se você pensar para o peixe, Deus é o mar. Concorda? Está em todo lugar, então é o mar. Então, a gente vai ter que desconstruir esse conceito que aprendemos lá nas outras igrejas, daquele Deus velhinho, barbudo e etc., porque Deus é uma coisa muito maior do que isso. Mas temos tempo, né? A doutrina dos espíritos, essa riqueza,
manancial, essa beleza de conhecimento chegou até nós. E a gente vai aprender, a gente vai estudar, para que dia a dia, gradativamente, a gente vá trocando as nossas imperfeições por virtudes. A gente vai fazendo a reforma íntima e domando as nossas más inclinações. Então, trazemos exatamente essa mensagem sobre a ansiedade. Não fique ansioso, fique tranquilo, se encontre. Encontre-se, faça a sua introspecção. O mundo lá fora está em reviravolta, o mundo lá fora está pegando fogo, mas você estando bem, você estando consciente do que é e para onde vai, não tem o que temer. A morte não existe. A doutrina espírita veio nos mostrar isso, que eu sou imortal, esse corpo físico vai morrer, vai. Aí eu fiquei abismado com esse negócio da pandemia, arrumando espíritas trancados dentro de casa, debaixo, tomando banho de álcool, não sei o que, não sei o que. Meu amigo, Jesus vivia com aqueles leprosos para cima de baixo, fazendo, ajudando, fazendo aquilo outro. E não, já pensou se ele dissesse, não, afaste esse leproso de mim, que está doendo. Aqui mesmo na Bahia, irmã Dulce, toda noite saía, pegava aqueles doentes velhos no meio da rua, pegava, levava para o... Meu amigo, nós precisamos manter a humanidade alta. Quem tem a humanidade baixa é que está aí contraindo as doenças. Nós temos que vibrar positivamente, sair dessas redes sociais, sair desses telejornais catastróficos, que cria uma psicosfera, como diria Marli, uma egrégora de negativa, de baixo astral. Vamos vibrar positivo. Vamos pensar no bem, e Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, está a ver aquilo que nós estamos aqui para cumprir. Ele confia em nós, espera que cada um faça a sua parte para realmente o reino dele se implantar aqui. A regeneração do planeta aconteça. Fica o nosso abraço. Oportunamente voltaremos a continuar a falar desse assunto, porque isso aqui, espiritismo é imenso. Nós temos aqui o maior prazer em falar, em trazer para vocês exatamente essa visão daquilo que nós entendemos, daquilo que nós interpretamos dentro da mensagem que o espiritismo nos trouxe. Fica o nosso abraço, a nossa vibração de paz e de amor. Vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa atividade. Amorável Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, nós só temos a agradecer por esses instantes em que aqui reunidos em Teu nome podemos conversar sobre a Tua mensagem, conversar sobre os Teus ensinamentos, sobre as verdades que vêm nos preencher, que vêm ajudar-nos no descortinar do caminho que temos a trilhar. Permita-nos, Jesus, que possamos, com esse entendimento, com essa verdade que entramos em contato, ajudando aos nossos semelhantes, levando uma palavra de consolo e de esclarecimento a todos aqueles que estão conosco na caminhada. Possamos ser o porto seguro, possamos ser o farol para aqueles que buscam a iluminação. E assim, cumprindo as nossas tarefas, possamos ajudar na tua seara, possamos ajudar na concretização dos teus projetos. Derrama, pois, Jesus, sobre toda esta assembleia de espíritos encarnados e desencarnados, a tua paz, a tua luz, a tua bênção, nessa tarde e sempre. Olá, meus irmãos, foi um prazer estar com vocês, esperamos retornar oportunamente. Um grande abraço e fiquem com Deus.